Acho que já deu tempo de bastante gente chegar. Ao longo aí do nosso evento, quem for chegando vai se ambientando, mas só fazendo a abertura. Agradeço super a presença de todos, super boa tarde. É sempre uma alegria para a gente da associação estar com os representantes das nossas associadas. E hoje é um dia muito especial para a gente, que é o lançamento da segunda edição do nosso programa de capacitação em gestão para organizações sociais. Para quem não me conhece, eu sou a Carolina Rabelo, sou a diretora jurídica de governança e de educação executiva da associação e fico muito feliz por mais esse marco na nossa jornada ESG. Ao longo aí de 2021, 2022, a gente tem tido várias iniciativas, várias ações nesse sentido. Então, para a gente ter mais uma edição desse programa que foi tão importante, tão relevante, não só para a gente da associação, mas para a comunidade em geral, é de fato um dia de comemoração. É importante comentar que esse projeto foi feito pela nossa associação em parceria com o Instituto GESC, que é especializado em gestão de organizações sociais e que tem como foco a qualificação de pessoas, de profissionais do terceiro setor para aumentar o impacto nesse segmento. E como eu comentei, é mais um passo na jornada ESG da associação, que vem aí tendo várias iniciativas, várias ações em relação ao tema, a exemplo de um manifesto ESG, publicado em agosto de 2021, uma pesquisa ESG que nós fizemos junto às associadas para entender a maturidade de cada uma delas em relação ao tema, ter um diagnóstico de onde precisava ter mais apoio, menos apoio, onde a gente podia ser mais participativo e levar mais informação, mais conteúdo, que, por sinal, gerou aí todo um material para a gente ter uma ideia do que seria o nosso guia ESG para o setor bancário, que também foi lançado este ano, e também uma parte super importante do nosso trabalho é a questão dos apoios e das mentorias que nós oferecemos a várias organizações capitaneadas pelo Comitê S e pela Comissão S. Ao todo, são 14 instituições apoiadas pela ABBC. A ideia do nosso encontro hoje é, de fato, mostrar os benefícios desse projeto, da participação dos projetos às nossas associadas, que podem tanto indicar organizações para receberem o treinamento, né, com os funcionários, e também incentivar os funcionários a participar como os voluntários, e aí eles acabam se tornando gestores nesse foco, ou seja, de coordenar e cooperar aí com esse movimento social tão importante nos dias atuais. Durante o evento, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma pergunta, por favor, escrevam no chat, e eu peço gentilmente que coloquem o seu nome e o e-mail da sua instituição, para que a gente consiga, ao final, te responder, ou se faltar tempo, se a gente não conseguir ainda hoje falar, poder te mandar uma resposta mais formal, mais por e-mail, né? Ou seja, para que ninguém fique aí sem resposta, sem tirar dúvidas. Para a gente aqui, o mais interessante de tudo é que vocês saiam com bastante informação e que vocês sejam inspirados, de fato, a participar dessa segunda edição. E agora eu tenho a honra para falar um pouco de como surgiu esse programa de capacitação, de falar com a gente sobre os resultados obtidos na primeira edição e por que a BBC traz essa iniciativa novamente. Silvia Scorsato, que é a nossa presidente, ela vai comentar com a gente o porquê desse programa, o porquê desse movimento, de onde vem essa jornada toda e por que faz sentido para a gente. Silvia, por favor, obrigada. Obrigada, Carol, eu que agradeço. Bom, um prazer enorme estar aqui fazendo a abertura de mais essa edição do programa de capacitação das organizações sociais. Desde o início, alguns sabem, desde o início de 2021, a BBC ela intensificou as suas ações voltadas às questões sociais, sempre procurando adotar medidas que pudessem, de fato, gerar e ampliar o impacto social positivo. Ainda em 2021, nós criamos o Comitê S, que é um fórum diretivo sobre responsabilidade social da BBC, é um comitê formado por conselheiros da BBC e que discute e delibera ações que têm o objetivo justamente de fomentar desenvolvimento social, formação de jovens, justiça social, diversidade, inclusão, entre tantas outras causas. E foi com esse intuito que em 2021, iniciamos em 21, né, findamos em 22, a satisfação de patrocinar a primeira turma da BBC de capacitação e gestão para as organizações sociais, em parceria com o Instituto GESC, que é um instituto que detém uma grande expertise e é referência na captação do terceiro setor. Na primeira edição, foram 8 organizações da sociedade civil que foram
capacitadas por esse programa, foram mais de 14 semanas de treinamento, foi bem intenso, eu sei porque eu acabei participando também, e a alegria de dizer que essas organizações, elas atendiam e provavelmente atendem mais hoje, mais de 14 mil beneficiários diretos. E o programa GESC, ele é um programa muito completo, ele atua justamente na melhoria da gestão das organizações sociais para que elas possam atender um número ainda maior de pessoas e, assim, reduzir desigualdade, gerar oportunidades a todos os membros da sociedade. E é com alegria também que eu digo que nós recebemos inúmeros depoimentos emocionantes, agradecimento das entidades, dos colaboradores das nossas associadas também, que foram voluntários no projeto, e isso nos motivou a continuar, e por isso que hoje a gente está aqui lançando essa segunda edição do programa de capacitação para as organizações da sociedade civil. E a BBC, ela entende que a participação nesse programa, ela gera para as nossas instituições associadas o poder de contribuir com um legado de transformações, mas, além disso, engajar seus colaboradores, promover novas ideias e gerar até mais interação com as equipes. E para as organizações sociais, receber essa captação de gestão, ela gera um impacto positivo muito relevante e pode contribuir, de fato, para o desenvolvimento social do país. E para atingir justamente esses resultados, que eu faço um chamado a todos vocês que participem do programa, como a Carol mencionou, indiquem organizações para receber essa capacitação, que é preciosa do IGESC, incentivem também os colaboradores das associadas a serem voluntários nesse programa, que é um programa transformador. Aqui, eu vou só pegar meu exemplo, eu, de fato, fui voluntária na primeira turma do programa, e é muito gratificante, a gente acha que vai lá contribuir com coisa, mas a gente aprende talvez mais que contribui, é uma via de mão dupla, então muito interessante, um trabalho enriquecedor para ambos os lados. E todo mundo sabe que as grandes mudanças, na verdade, elas começam com ações nossas, individuais, ações das nossas equipes, dos nossos colaboradores. Então, vamos fazer esse movimento, né, que é um movimento simples, mas de ação, para a gente poder fazer a transformação que a gente tanto deseja. Obrigada. Silvia, nem fala. Super obrigada pelas suas palavras. Esse programa, de fato, ele é muito inspirador para a gente. Eu nem combinei esse pedaço com o Felipe, mas eu vou falar do depoimento dele. Todas as vezes que ele comenta sobre como foi a participação dele na primeira edição, ele fica com o olho marejado. Eu sei que você brinca com ele, que você chama ele do nome da instituição, e ele acha o máximo isso. E é muito legal, porque às vezes a gente acha que é pouca coisa, mas essa parte é muito individual, né? Começa por um trabalho de formiguinha, mesmo quando a gente vê mais de 10 mil pessoas aí que foram apoiadas, que foram atingidas, acho que deu 14 mil e pouquinho no total até agora. Então, para a gente pensar que, puxa, numa coletividade de 100 pessoas já seria muita gente, né? Então, 14 mil, a gente fica muito, muito feliz. Então, para chamar aqui as pessoas que fizeram essa mudança na gente, que apoiaram a gente a entender esse espaço com as OSCs, né, e dar o detalhe dessa segunda edição, eu convido o Cláudio Dutenhefner, que é o presidente do Conselho de Administração do Instituto GESC, e também a Beatriz Machado, que é a diretora de comunicação do Instituto. Eles vão explicar para a gente como vai ser o programa, como as instituições podem participar, seja indicando alguma entidade para ser apoiada, seja indicando seus funcionários para que se voluntariem. Enfim, eu acho que tem tudo para ser demais essa segunda edição, e eu dou super boas-vindas a vocês para que vocês contem mais um pouquinho para a gente como vai ser. Cláudia, é um prazer estar aqui contigo essa tarde, viu? Boa tarde. Bom, primeiro, obrigado. Carol, né? Carolina, Carol, vamos ser mais íntimos. E Silvia, né? Assim, acho que a abertura de vocês já enche a gente de alegria com esse feedback. Bom, primeiramente, boa tarde aí a todos os presentes, né? Para esse evento. Nós, do Instituto GESC, temos uma imensa alegria de fazer o que nós fazemos. E antes de começar, já quero aqui dar nossos parabéns para a BBC por essa iniciativa. É realmente uma ação concreta de atuação dentro do SG, muito particularmente no S aí do SG, de transformação da sociedade. Bom, vou me apresentar para vocês, né? Meu nome é Cláudio Dutenhefner, eu sou engenheiro de formação, mas eu já fiz outras coisas na vida, entre elas esse trabalho voluntário do Instituto GESC que eu já faço há 20 anos, que mudou minha vida radicalmente
e eu faço isso com muito amor, muito carinho, né? Eu sei que na audiência aqui nós temos muitas pessoas que são das associadas, afiliadas aí da BBC, temos algumas associações da sociedade civil, talvez alguns de vocês já conheçam o Instituto GESC, já tenham visto, já tenham até participado de em algum momento conosco, mas antes da gente entrar e explicar um pouquinho o que é o programa, eu vou me permitir aqui fazer um breve histórico, bem rápido, do que é o Instituto GESC, para que todos nós aqui tenhamos a mesma base de informação de quem está falando com vocês. Tá? Então, o Instituto GESC é uma associação, é uma entidade também da Organização da Sociedade Civil, formada por profissionais das mais diferentes especialidades, dos diversos ramos, mas que tem um ponto em comum. Todos nós somos apaixonados aí por ajudar, por fazer o bem, para transformar a sociedade civil num organismo forte, organizado e que atua dentro das suas causas com maior eficiência, eficácia, assim consigam levar adiante o seu propósito de atuação, né? Então, onde isso tudo nasceu, né? Isso aqui nasceu dentro da FIA, uma das principais faculdades de administração do país, ainda quando surgiu o primeiro curso de MBA, nós estamos falando no início da década de 90, onde esse pessoal da primeira turma de MBA, profissionais de carreira extremamente consolidada, bastante bem-sucedidos na sua vida profissional, pessoal, enfim, eles se pegaram num debate dizendo o seguinte: olha, o que nós podemos devolver para a sociedade para retribuir o bem que a gente conseguiu com ela? Então, desse debate, eles chegaram à conclusão de que o principal legado, patrimônio que eles tinham é o conhecimento, sua habilidade de gestão, e eles foram a campo levar isso para as conhecidas ONGs, né, que havia no país, e foram, assim, num trabalho realmente braçal, voluntarioso, enfim, cada um dentro da sua especialidade, um na área de marketing, um na área de comunicação, um na área financeira, enfim. E aí, quando eles foram a campo, eles descobriram realmente que as organizações eram muito carentes, né, nesse sentido. Depois de um tempo, eles se organizaram, falaram assim: o que a gente pode fazer de melhor, mais concreto, e formataram toda essa experiência inicial num programa de gestão. Então, em 97, importante, acabamos de completar 25 anos aí do programa GESC, que nós vamos estar propondo aqui para vocês. Então, é algo já experimentado e validado pelo tempo. Eles formataram um programa de capacitação para gestores dessas organizações da sociedade civil. Só que nesse momento, e aí nós temos uma felicidade muito grande, que esses gestores tiveram dois grandes insights fundamentais para determinar o sucesso dessa história toda. O primeiro insight que eles tiveram é o seguinte: este programa não pode ser puramente teórico, não pode ser um cursinho. Ele tem que ter trabalho prático para que as pessoas que estejam sendo capacitadas no programa coloquem a mão na massa e, de fato, promovam algum benefício, promovam alguma mudança na sua organização enquanto estão fazendo a sua capacitação. Ou seja, então, além de estar recebendo um conteúdo acadêmico, ela também já é beneficiada com uma transformação durante esse momento através de um trabalho prático. Então, esse foi o primeiro grande insight, que o programa ele se divide em duas linhas: uma formação acadêmica, com cursos, enfim, com aulas da temática das organizações da sociedade civil, e uma linha prática onde elas são levadas a desenvolver um projeto de transformação de algum problema que precisa ser resolvido naquele momento da organização. E o segundo insight, e eu acho que talvez um dos melhores que eles tiveram, eles pensaram: sozinho eles não vão conseguir levar adiante essa missão de fazer um trabalho prático. Eles vão precisar de apoio de profissionais que os auxiliem, que os ancorem, que dê um embasamento para que eles possam levar adiante o trabalho prático ao longo do programa de capacitação.
E, nesse momento, nasceu, junto com o programa GESC, o que nós chamamos internamente de consultores sociais, voluntários, e aí, como a Silvia mencionou, ela foi voluntária aí na primeira edição. Nós abrimos a oportunidade para que nosso parceiro coloque dentro do seu programa de voluntariado corporativo a oportunidade que seus profissionais venham atuar junto conosco no programa, apadrinhando alguma organização, atuando junto com a organização no desenvolvimento do trabalho prático. Então, você vai ter a oportunidade de também ajudar na transformação das organizações que estiverem sendo capacitadas. E isso faz toda a diferença, porque a organização está recebendo todo um banho aí de conhecimento acadêmico, mas também vai colocar num trabalho prático com o apoio de algum profissional atuando como consultor social ao lado dessa organização ao longo do programa. Bom, essa história começou assim lá em 97, são 25 anos de trajetória. Ao longo desses 25 anos, o Instituto GESC também se expandiu, fizemos várias parcerias, como está na linha do tempo aí, que eu não vou detalhar todas elas com você, mas alguns pontos marcantes, por exemplo. Já em 2005, nós, por necessidade de expandir o programa dentro do território nacional, já tivemos a experiência de transformar o nosso programa na versão ensino à distância. Nesse momento, a gente chamou de blended learning, parte presencial, parte ensino à distância. Então, muito antes aí da situação de pandemia, onde todos nós somos forçados aí a conviver com o ambiente virtual, nós, já do Instituto GESC, já temos uma experiência de trabalhar com esse ensino à distância, com a metodologia online, já desde 2005. Né? Em 2009, a gente exportou o programa e traduziu ele para alguns outros idiomas, para ser utilizado em outros países, através de uma parceria que está aí. Em 2013, a gente começou nosso trabalho de responsabilidade social empresarial, com parceiros empresariais, e com a vontade de desenvolver o seu lado de responsabilidade social. Toda essa experiência acumulada em 2009 culminou com o lançamento de um programa de pós-graduação dentro da FIA, voltado para gestores de organizações de sociedade civil. Então, é um curso de pós-graduação hoje disponibilizado dentro da FIA. E, ao longo do tempo, nós começamos essa trajetória trabalhando com organizações de sociedade civil formalizadas. Só que a nossa história, o boca a boca, levou com que nós fôssemos procurados por diversas vezes por empreendedores sociais, né? Aqueles que estavam querendo começar algum trabalho, querendo dar início a alguma atividade social, mas não sabia por onde começar, não sabia como se formalizar, enfim, até que nós revisitamos aí o nosso estatuto, ampliamos aí a nossa atuação e hoje nós abarcamos dentro do programa empreendedores sociais e ajudamos aí a criar organizações sociais do zero, né? Então, e agora, nesse ano aqui, nós reformatamos o programa, demos uma turbinada aí no programa, adequamos aí a linguagem visual, a linguagem que é utilizada no programa, sempre no intuito da melhoria contínua, né? Bom, 25 anos de história, quais são os principais grandes números que nós alcançamos? Ou seja, estamos começando a turma 88, agora já em janeiro, a turma da BBC vai ser a de número 89, dentro da nossa numeração lá no Instituto GESC. São praticamente 1.000 organizações já formadas, capacitadas, 1.600 executivos que trabalharam como voluntários, mais de 500 mil de horas de trabalho voluntário dedicados aí, e mais de 2 milhões de pessoas impactadas dentro dos nossos projetos com as organizações que passaram pelo programa. Certo? Então, são grandes números, assim, a gente não vai ficar detalhando isso aqui, mas é só para a gente falar um pouco com vocês. E assim, como foi bem colocado, aí, tanto pela Carolina como pela Silvia, assim, o fato de nós já estarmos lançando a segunda edição aqui com a BBC mostra o sucesso que o programa consegue fazer com quem já passou, assim, a repercussão interna. Ou seja, então, para nós é um motivo de muita alegria. Eu reforço aqui que a gente tem dois públicos que
que são do nosso interesse dentro desse programa. As organizações da sociedade civil que vão estar sendo capacitadas na segunda edição, mas também o público interno das suas associadas, afiliadas, enfim, dentro do trabalho de voluntariado corporativo, que é um trabalho de melhoria dos profissionais, das associadas, enfim, tendo a oportunidade de fazer um trabalho voluntário como esse. Tá? Bom, falando um pouco, né, da minha própria experiência, ou seja, eu estou há 20 anos, acabei de fazer 20 anos de trabalho voluntário no Instituto GESC. A gente costuma dizer o seguinte: quem entra, tem essa experiência e é picado por esse bichinho do trabalho voluntário, de ter a oportunidade de fazer o bem para as pessoas, depois que você é contaminado por isso, você não tem como se livrar disso e você vai se ver querendo fazer cada vez mais. Né? Então, espero encontrar novos colegas na turma 2 aqui com a BBC, rever colegas que participaram da primeira edição, que possam voltar já como voluntário, com consultor experiente, e para detalhar um pouquinho do que vai acontecer aqui para quem está chegando agora, como vai ser o desenrolar aí da segunda turma que nós vamos estar começando agora. Eu vou chamar minha colega Beatriz Machado, nossa diretora de comunicação e marketing. Ela vai explicar um pouquinho para vocês como que isso acontece. Então, Bea, eu passo a palavra para você, você explica aí para os nossos convidados como será essa edição desse programa agora, ok? Perfeito. Então, eu sou a Beatriz, mas todo mundo me conhece como Bea Machado, e eu estou aqui para compartilhar com vocês o que é esse programa de capacitação em gestão. E eu acho que, melhor do que a gente falar do que é participar de um programa GESC e de como isso é transformador, tanto para quem trabalha como consultor social, como para as organizações, eu quero compartilhar com vocês o depoimento de uma pessoa que fez programa GESC conosco. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Doutores da Alegria, já devem conhecer. O Wellington, ele fez parte da primeira turma de programa GESC que nós fizemos, e ele fez para nós um depoimento, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Eu sou Wellington Nogueira, eu sou ator, palhaço, empreendedor social e conhecido por ter fundado o Doutores da Alegria. A minha missão hoje é muito especial. Eu quero falar do GESC e da importância que ele teve para a nossa vida. Porque eu cheguei ao Brasil em 91, quando eu comecei o Doutores da Alegria, eu era uma ING, um indivíduo não governamental, e em 93, finalmente, nasceu a Associação dos Amigos dos Doutores da Alegria, com pessoas incríveis na nossa diretoria. E em 95, eu tinha alcançado todos os meus objetivos dessa fase inicial de implantação do trabalho. Então, foi aí que apareceu essa pergunta: para onde eu vou agora? E a resposta? Planejamento estratégico. E eu, oi? Foi quando o GESC me mostrou o que era o planejamento estratégico, e foi um processo incrível fazer esse trabalho, discutir, ver se fazia sentido a direção que a gente queria dar. Enfim, a partir desse processo do planejamento estratégico feito pelos voluntários do GESC, e o convite para depois fazer a formação, foi um trabalho incrível, porque a gente trabalhou com outras organizações sensacionais e num clima de muita cooperação, muita troca, todo mundo querendo que todo mundo desse certo, ficasse bem. Olá. Bom, então, voltando para cá, para os nossos números, eu posso dizer para vocês que nós temos inúmeros depoimentos e que vocês podem encontrar todos eles no nosso canal do YouTube. É só procurar YouTube Instituto GESC que vocês vão ter isso lá. Mas eu estou aqui para falar do segundo programa de gestão em parceria, da BBC em parceria com o Instituto GESC. E o nosso programa tem 2 grandes momentos. Então, eu vou falar da primeira parte, que é o que é ser um consultor social voluntário.
Ser um consultor social voluntário é muito mais do que atuar como ponte entre o conhecimento acadêmico e o dia a dia das organizações. Então, eu quero deixar aqui um convite para todos os líderes, para todos os colaboradores, para todos os gestores, para todos os executivos em geral. Um convite para vocês conhecerem a potência que é a sociedade civil organizada, na busca do seu propósito e na construção de um mundo justo e melhor. E como nós, enquanto profissionais, podemos ajudar a sociedade civil organizada a se tornar cada vez mais através de uma educação transformadora. Nós, do Instituto GESC, acreditamos nisso. A nossa missão é promover o fortalecimento dos diversos atores da sociedade civil através da educação em gestão, cidadania e sustentabilidade. E para cumprir a nossa missão, o programa GESC traz conteúdos e ferramentas para que empreendedores e organizações da sociedade civil possam se desenvolver, se fortalecer e transformar. Bom, então, nessa primeira parte, nós estamos falando da parte em que os associados da BBC e suas afiliadas se capacitam para atuar como consultor social. Nós vamos capacitar todos os inscritos e, a partir daí, identificar aqueles que têm um perfil aderente à atuação como consultor social. E nós temos até 20 de janeiro para nos inscrever. Então, é um convite a todos vocês para que se inscrevam para atuar como consultor social voluntário, como, por exemplo, a Silvia fez, tá? Bom, o segundo grande evento é o programa GESC. E o que é o programa GESC? É a capacitação de gestores de até 12 organizações. Cada organização trará 2 participantes. E nós vamos capacitar esses 24 gestores. A gente também tem até 20 de janeiro para receber as indicações de organizações que estejam no entorno das suas agências, que sejam organizações que atuem em causa que esteja alinhada com a estratégia de ESG da sua instituição, tá? Bom, deixa eu falar um pouquinho do calendário. Então, dia 15 de dezembro, hoje, nós estamos fazendo esse webinar para compartilhar com vocês esta oportunidade. As indicações deverão ser realizadas até 20 de janeiro. Para isso, todos vocês vão receber comunicação direto da BBC, com os links e as informações necessárias, tanto para se inscrever, para atuar como consultor, quanto para indicar organizações. Entre 20 de janeiro e 3 de fevereiro, a BBC vai fazer avaliações das organizações que foram indicadas. Entre 3 de fevereiro e 15, as organizações indicadas farão inscrição junto ao Instituto GESC. E aí a gente realiza o que a gente chama de programa GESC, essa capacitação que a gente considera transformadora. E ela ocorre entre 27 de fevereiro e 22 de junho. Então, ela começa depois do Carnaval e acaba antes da festa junina. Quer dizer, não tem perigo, dá para todo mundo dedicar tempo para atuar. Aqui vocês têm a trilha de todas as disciplinas pelas quais nós passamos durante todo o programa GESC. E o programa GESC tem 4 eventos principais. A gente tem um workshop de abertura, onde as organizações se apresentam e os consultores sociais identificam aquelas que têm mais simpatia com o seu coração, porque é importante que o consultor social atue com uma causa que seja alinhada com o seu propósito. Em 28 de abril, nós temos um workshop
intermediário, ele ocorre mais ou menos na metade do programa, onde as organizações compartilham tudo que elas fizeram até então. Lembra que o Cláudio comentou com vocês que a gente desenvolve um projeto durante o programa GESC? Então, a gente vai transferindo todo esse conhecimento de cada uma dessas disciplinas para o dia a dia das organizações. E no workshop intermediário, elas compartilham o que elas já fizeram. E a gente continua nessa trilha de aprendizado, e no dia 19 de maio, nós temos um workshop muito interessante, que é onde a gente compartilha experiências. Então, cada organização vai compartilhar com as outras organizações que estão fazendo o programa com ela, alguma coisa que ela entenda que ela faça e alguma outra organização possa fazer também. É muito importante a gente lembrar um conceito que existe no terceiro setor. As organizações da sociedade civil não são concorrentes. Elas não competem entre si, elas atuam em rede, porque muitas vezes tem uma organização no Rio Grande do Sul atuando com pacientes de uma determinada causa, né? E essa mesma causa pode estar sendo implementada por outra organização que está em Pernambuco. Então, se elas puderem aliar forças, elas vão ter muito mais coisas para fazer e vão ter um poder maior até de atuar pelas políticas públicas. Tá? Então, é muito importante esse workshop partilhar. E em 22 de junho, a gente encerra o programa com a apresentação dos trabalhos finais, né? E é nesse momento em que a gente fala que todo mundo fica com os olhos mareados, porque é interessante a gente observar a transformação das organizações em apenas 16 semanas. É impressionante a organização que chega para nós e a organização que termina o programa GESC. E compartilhar essa experiência transformadora das organizações é alguma coisa que mexe com todos nós. Eu estou no Instituto GESC há praticamente 10 anos. Eu vou fazer 10 anos no começo do ano que vem. E é como o Cláudio mencionou, depois que você vê a potência desse programa, de como ele é capaz de transformar e fazer com que as organizações atendam a mais pessoas, atendam de forma melhor e ampliem esse entendimento, a gente entende o quanto a gente pode, muitas vezes, usando o nosso tempo, e é um tempo muito reduzido por semana, para ajudar a promover a transformação, tá? Bom, agora eu queria falar um pouquinho da capacitação dos consultores sociais. Hoje nós estamos fazendo esse webinar também para convidar todos vocês para compartilharem essa experiência que eu tive lá em 2013, que é atuar como consultor social. E a nossa capacitação para os consultores vai ocorrer em janeiro, de 30 de janeiro a 2 de fevereiro. Para isso, nós precisamos que até 20 de janeiro vocês se inscrevam. Vocês digam, eu quero experimentar, eu quero entender o que é ser um consultor social voluntário. Se depois da capacitação você entender que não dá para você trabalhar nesse momento, não tem problema. Nós vamos capacitar todas as pessoas que se inscreverem. E eu posso garantir que depois que vocês assistem a esses encontros que nós realizaremos no final de janeiro, início de fevereiro, todos vocês vão querer trabalhar como todos nós que estamos aqui. Aí nós fazemos uma análise de perfil das pessoas que foram capacitadas e depois nós temos mais 2 encontros para compartilhar com aqueles que sejam identificados com o perfil aderente sobre não só a metodologia do programa GESC, mas a plataforma, porque todo o nosso trabalho é realizado online e ele é realizado através de uma plataforma onde a gente tem não só todas as aulas gravadas, então as aulas são online e elas ficam depois disponibilizadas na plataforma. O plataforma também é o local onde a gente tem um fórum de discussão entre as organizações e os consultores sociais. E, além disso, a gente pode fazer os encontros entre consultores sociais e organizações também através da plataforma. Tá? Então, esse é um convite que fica aqui registrado. Se você
pensa em fazer alguma coisa em 2023, porque agora em dezembro a gente tem o hábito, né, de dizer, o que eu vou fazer em 2023? Então, este ano de 2023, eu vou começar com uma atitude cidadã, tá? Porque atuar como consultor social é um exemplo de praticar, de colocar em prática o S do ESG, porque além da gente fazer ações pontuais, como doações, como fazer a cesta, a sacolinha de Natal, ou ir até numa organização e prestar algum trabalho voluntário, nós podemos trabalhar na verdadeira transformação da sociedade civil organizada. Tá bom, Bea. Então, conta para mim o que é essa capacitação. Eu vou ter lá os encontros, sobre o que a gente vai falar. Bom, em primeiro lugar, a gente vai falar o que é a sociedade civil organizada. Qual é a força dessa sociedade? Porque nós sabemos que juntos nós somos muito mais fortes. Nós tivemos um exemplo recente, né, em que uma moça, por não usar o véu da forma como o governo entende que seria correto, ela simplesmente foi presa e acabou morrendo. A sociedade se reúne e vai para as ruas e diz: eu sou contra o que vocês fizeram, eu não concordo, a ponto de a gente estar assistindo à alteração da legislação. Essa é a força da sociedade civil organizada. E nós vamos falar também da origem e da evolução das organizações da sociedade civil, porque a gente chamava de ONG, né? E vocês vão entender nessa capacitação por que ONG é uma palavra que a gente deveria evitar. Porque uma ONG é uma organização não governamental. Mas, por exemplo, a Casas Bahia também não é governamental, mas ela não é ONG. Então, é muito mais adequado quando a gente fala organização da sociedade civil. Uma organização da sociedade civil nada mais é do que um grupo de pessoas lutando por uma causa. E aí a gente entra na segunda parte dessa capacitação, que vai falar de contexto, que vai explicar as causas e que vai explicar para vocês o papel político e o papel educador das organizações da sociedade civil. E quando a gente fala político aqui, nós não estamos falando de política como a gente viu nas últimas eleições. Não. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos uma organização que fez capacitação conosco há 3 anos atrás. É uma organização que atua com acolhimento de animais. Então, é muito comum, ou era bastante mais comum do que hoje, as pessoas deixarem animais abandonados na porta da Chácara da Dolores. Bom, a Chácara da Dolores se capacitou e ela começou a fazer uma campanha, porque ela tem que vacinar todos os animais que estão abrigados com ela. E, na época, ela tinha mais de 400 animais. Então, ela tinha que fazer vacinação em todo mês de agosto. O que ela começou a fazer? Oferecer para a comunidade ao redor, não só a vacinação, mas a castração, para que a gente evite ter animais abandonados. Bom, o resultado é que com estas campanhas, elas conseguiram educar a comunidade ao redor, e hoje a gente tem abandonos na porta da Chácara da Dolores que não chegam a 1/3 do que a gente via há 3 anos atrás. Esse é o papel educador de uma organização da sociedade civil. E nós temos muitos outros exemplos que iremos compartilhar com vocês. Mas, além disso, a gente vai para uma terceira parte, em que a gente fala o que é ser um consultor social, né? Como é que a gente atua, a gente fala um pouco de andragogia e a gente fala bastante da relevância da atuação desses profissionais como consultores sociais, que é fundamental. Bom, eu queria aproveitar esta oportunidade e compartilhar com vocês o vídeo do professor Alfredo no encerramento de uma de nossas turmas, que eu acho que ilustra bastante tudo isso que nós falamos até agora. Então, deixa eu colocar aqui o vídeo do professor Alfredo.
estava pensando um pouco agora de manhã, né? Essas 7 organizações que vão se apresentar daqui a pouco, apresentar os resultados dos seus trabalhos, elas vão repetir um gesto que praticamente quase 1.000 outras organizações vêm realizando desde 1997, né? Quando foi criado o primeiro programa GESC. Naquela oportunidade, acho que todos vocês conhecem bem a história, um grupo de pessoas, de mulheres e de homens, se deram conta de algumas coisas importantes, né? Primeiro, se deram conta de que vivíamos num mundo complexo, onde todas as coisas estão muito interligadas. E eles se deram conta de que, por conta disso, né, soluções para os grandes problemas, as grandes situações que nós temos, e eventualmente, para o aproveitamento de oportunidades que nós possamos ter, não serão possíveis se trabalharmos sozinhos. Ninguém no mundo de hoje, seja país, seja uma empresa, seja uma organização, ninguém tem condições de sozinho enfrentar os desafios que nós temos ou aproveitar as oportunidades que surgem. Isso já é uma coisa muito clara, né? A cada dia a gente percebe mais isso. Não é possível. Então, só juntos a gente consegue enfrentar isso. E eles também perceberam naquela oportunidade que a sociedade civil organizada, que na época a gente ainda conhecia como terceiro setor, formada por organizações da sociedade civil, que a gente ainda naquela época chamava de ONG, né? Que essa sociedade civil tinha o potencial de ser o grande elemento transformador, né? Aquele que poderia realmente, por conta da sua flexibilidade, do seu poder de articulação, podia se juntar, podia trabalhar juntos, podia se juntar a empresas, podia se juntar aos governos nas iniciativas no sentido de resolver, né, esses problemas. Então, ao fazer isso, eles também perceberam que eles tinham que contribuir de alguma forma. E eles podiam contribuir com aquilo que eles sabiam, que era fazer gestão, né? Todos eles eram empresários, diretores, consultores, gestores da alta administração. A gente pode tentar contribuir com isso, e foi o que eles fizeram. De lá para cá, esse propósito, né, de fazer alguma coisa, primeiro para melhorar a situação do mundo no modo geral, depois para resgatar a grande dívida social que o nosso país tem, né? Nosso país hoje é um dos mais desiguais do mundo. Temos uma dívida social a quitar, né, com grande parte do povo brasileiro. E eles perceberam que eles podiam dar essa contribuição para isso. De lá para cá, esse empenho foi mantido graças a pessoas como vocês, né? Pessoas que estão aqui nessa sala hoje, não importa se na condição de membros do Instituto, de voluntários, são pessoas como vocês que mantiveram o ideal daqueles nossos companheiros pioneiros de 1997. É graças a essa disposição, é graças a essa dedicação, né, essa crença, essa fé pública, né, positiva que nós temos, que a gente pode ter chegado até aqui e, mais uma vez, repetir esse gesto. Bom, vocês viram que nas palavras do professor Alfredo, ele traz para nós muito nítido o quanto que, nesses últimos 25 anos, nós temos atuado para transformar a sociedade civil, né? Eu pessoalmente acho que ser consultor social é resolver os desafios de gestão movido por uma causa maior, é contribuir de maneira qualificada, é ressignificar, é trazer novas experiências e desenvolver capacidades de colaboração, de criatividade, de resiliência e de superação que muitos dos novos líderes do nosso país precisam. Então, se alguém quiser se inscrever para a capacitação, o prazo é 20 de janeiro, e esse também é o prazo, 20 de janeiro, para indicar organizações que vocês entendam possam se beneficiar desse investimento da ABBC no fortalecimento da sociedade civil.
Então, fica aqui o meu convite para aproveitar essa oportunidade para capacitar-se para assumir um dos mais importantes papéis do exercício da cidadania e atuando em sintonia com o propósito do bem comum. No Instituto GESC, não sei se vocês sabem, nós não temos um financiador, um sponsor, não, nós somos todos voluntários. E nós temos uma frase cunhada pelo professor Alfredo, que para nós é um mantra, e que diz que ser voluntário é muito mais do que doar parte do seu tempo. É se envolver de corpo e alma em um trabalho de transformação da sociedade. Nós chegamos no Instituto GESC para atuar como consultores sociais. E eu posso dizer, depois de 10 anos, que essa atividade é mais do que atuar num projeto, pintar uma parede. Profissionais como o Cláudio, Silvia, eu e qualquer um de vocês podem atuar na verdadeira transformação das organizações da sociedade civil. E, com isso, beneficiar não só aqueles com os quais nós vamos lidar, não só aqueles gestores que nós vamos trabalhar, mas todos os beneficiários, todos os familiares desses beneficiários e até a sociedade como um todo. Bom, com essas palavras, eu quero devolver a palavra para o nosso presidente e para a Carol, e dizer que o Instituto GESC está à disposição. Nós temos diversos canais nas redes sociais onde vocês podem interagir conosco, e a BBC me garantiu, Carol, que vocês vão mandar mensagem para todo mundo, para que eles tenham os links, para que eles possam se inscrever e indicar as organizações da sociedade civil que eles entendam estejam aptas para serem capacitadas. Muito obrigada. Super garantido, Bea, super certo, a gente vai mandar sim. Tenho 2 perguntas que são muito importantes para você, Bea, volta aqui que você vai responder, Cláudio. Eu já vi as perguntas algumas pessoas fizeram alguns questionamentos que eu acho super relevantes. Primeiro, se precisa de alguma experiência prévia para poder ser um voluntário nesse projeto. E a outra, a questão de duração dos encontros, horários. Eu acho que é legal as pessoas entenderem Você quer ir, Cláudio? a hora, tudo. Eu falo, se eu falar bobagem, você me corrige. Então, vamos lá. Primeiro, requisito técnico. Vamos lá. Dentro do programa em parceria com a BBC, o voluntário tem que ser de uma afiliada. Eu acho que esse é o único requisito que eu acredito que seja pedido pela BBC, né? O Instituto GESC também tem programas abertos que, se você não for de uma afiliada, quiser se inscrever, você vai pelo site do Instituto GESC, você vai achar um canal lá. E o principal requisito é ter vontade, acreditar naquela frase que a Beatriz falou, não é doar tempo, é se entregar realmente de corpo, de alma e querer transformar. E aí o requisito é participar da capacitação. A gente não coloca nenhum voluntário para trabalhar em parceria com uma organização da sociedade civil dentro do programa GESC, sem ser previamente capacitado pelo Instituto GESC na nossa metodologia para atuar como um voluntário dentro do programa. Ou seja, então, o que a Bea bem mostrou lá, nós temos primeiro um trabalho de capacitação de voluntários. Então, para você poder atuar dentro de um programa GESC, você tem que passar por uma capacitação conosco, com a nossa metodologia, com a nossa ferramenta de trabalho, para você poder ser qualificado e poder atuar. Então, não sei se eu respondi a pergunta aqui do Pedro, se eu entendi bem essa pergunta, né? E a segunda, qual é a duração do programa, né? Assim, então, o programa como um todo tem de 14 a 16 semanas, esse daqui deve estar entre 16 e 17 semanas, por causa de feriados, etc. Os encontros, cada consultor que for atuar com uma organização vai estabelecer de comum acordo o melhor dia, melhor horário para poder atuar como voluntário junto com aquela organização. Então, assim, o programa tem uma agenda, tem um calendário, tem um compromisso, nós chamamos de entregáveis. A cada semana tem uma lista de coisas que precisam ser entregues para cumprir o nosso programa. Em que horário, em que dia da semana você vai fazer,
aí é um trabalho de comum acordo que você vai estabelecer junto com a organização que você vai estar apoiando. O importante é cumprir com o cronograma. Nós estimamos uma dedicação de 2 a 4 horas por semana atuando com a organização. Tem organização que talvez demande um pouco mais, outras um pouco menos, mas deve girar em torno aí umas 4 horas por semana de trabalho voluntário. Tá bom? Então, não sei se eu respondi aqui a pergunta da Mônica. E aí tem uma outra pergunta, se os programas são síncronos ou não. Todas as atividades acontecem online, tá? Em plataforma online. Se você, voluntário, para uma determinada organização, tiver condições de visitar a organização, quiser ir até a organização, nós temos nenhuma... Nós, inclusive, incentivamos, mas não tem esta obrigação, tá certo? Então, toda a ferramenta, toda a metodologia está suportada por ferramentas que permitem o trabalho online, tá? Mas se quiserem ir presencialmente, nós apoiamos, damos todo o incentivo, mas não tem obrigação. Pode falar, Bé. Se eu puder complementar, às vezes as pessoas... Eu acho que a maior preocupação, Carol, a maior preocupação que a gente escuta é: mas quanto tempo que isso vai me exigir? Gente, quando a gente fala que é de 2 a 4 horas, é de 2 a 4 horas por semana, tá? O tempo é mínimo. Agora, se você quiser dedicar 10 horas para fazer alguma coisa, você pode. Se você quiser dedicar 20 horas para fazer alguma coisa, você pode. No programa GESC, não precisa. Então, não é uma coisa que você vai ter: eu vou ter que dar meio expediente toda semana lá. Não é assim. Não é assim. É muito menos. E eu posso confessar que, se depender do consultor social, ele acaba querendo dedicar mais, mas não precisa. Agora, todas as aulas são online. Nós temos voluntários que atuam da Espanha, que atuam de Angola, que atuam de países da América do Sul, porque tudo você faz online. A gente faz as aulas online para que a interação com os participantes seja mais rica, mas todas elas são gravadas e ficam disponibilizadas na plataforma. Então, qualquer consultor social voluntário, se quiser assistir a todas as aulas do programa, as aulas estarão na plataforma, disponíveis, não tem necessidade. Você não precisa conhecer terceiro setor. A riqueza desse trabalho é você ter a organização da sociedade civil com a visão de terceiro setor, e você, enquanto profissional, que não conhece nada desse mercado, que não conhece nada da causa, vir trazer o seu olhar. É da diversidade, é da multiplicidade de conhecimento que nasce a riqueza. É por isso que esse programa é tão rico. Porque a pessoa não precisa ter conhecimento prévio, ela não precisa entender de terceiro setor. Eu preciso entender de câncer de mama, ou eu preciso entender de, sei lá. Não precisa. Você vai atuar como um tradutor da aula acadêmica para o dia a dia da organização. E, gente, nós estamos fazendo isso há 25 anos. Nós estamos fazendo isso com a BBC pela 2ª vez. E se vocês conversarem com seus colegas que foram consultores sociais voluntários, vocês vão ver, primeiro, que a exigência de tempo não é essa coisa toda, e que a gente ganha muito mais do que a gente acha que vai ganhar. A gente acha que vai lá para dar alguma coisa. É o depoimento do Felipe. O depoimento do Felipe Natali é exatamente esse. Eu entrei no programa GESC achando que eu ia doar meu tempo, e eu cheguei à conclusão de que eu ganhei. Eu ganhei porque eu ganhei conhecimento de trabalhar com recurso escasso. Gente, quando você trabalha numa empresa, você contrata os funcionários, você escolhe. Numa organização da sociedade civil e num trabalho voluntário, você trabalha com quem se candidata. Você tem que aprender a trabalhar em equipes diversas. Você tem que aprender a trabalhar com pessoas que têm pensamentos completamente díspares. E você tem que fazer isso acontecer. E é isso que é a magia do programa GESC. É você trazer para o seu currículo profissional todo esse conhecimento que vai te ajudar na sua carreira profissional. Além do que, se você puder indicar uma organização, esse programa GESC é transformador.
A gente fala, e eu trouxe o depoimento do Doutores da Alegria, mas nós temos inúmeras organizações. Nós temos uma organização que começou conosco, ela era um tapete embaixo de uma árvore. Um ano depois, ela ganhou um prêmio na ALESP, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, como empreendedor do ano, porque ela conseguiu transformar a comunidade e ela atua em 5 municípios hoje. E nós não estamos falando de 10 anos, nós estamos falando de outro dia. Então, é transformador. Só quem faz é que pode fazer esse testemunho. Desculpe, eu acabo me empolgando. Não, é muito bom te ouvir, Bibi. É muito bom porque dá essa vontade mesmo, é inspirador. Pode falar, Cláudio, para a gente já seguir para o finzinho. Eu vou responder uma pergunta que eu vi aqui, né? Se o consultor escolhe a organização, se vocês lembrarem lá naquele calendário que a Beatriz mostrou, nós temos um evento lá chamado Workshop Intermediário. Neste evento é onde o programa de fato começa, as organizações que estiverem inscritas, elas vão se apresentar, e você, voluntário, você vai assistir a primeira apresentação, e aí você vai ter a oportunidade de indicar para nós, olha, eu gostaria de participar como voluntário nessa organização, na CARE, enfim, você vai ranquear, e se você, por algum motivo, e a gente respeita com o seu motivo, não quer participar com alguma outra organização, não importa o cunho, você vai assinalar, não quero, tenho restrição, a gente não quer saber a restrição, e aí nós vamos cruzar todas essas informações e nós vamos fazer a alocação dos voluntários nas organizações que eles escolherem. Porque uma das premissas que nós temos, assim, para o sucesso desse trabalho, você, voluntário, também tem que se sentir feliz fazendo esse trabalho. Então, nada mais justo do que nós alocarmos você naquela organização que você escolheu para trabalhar. Então, o Workshop Intermediário também tem esse propósito de você conhecer todas as organizações que estão se inscrevendo e você poder fazer a sua indicação e mandar para a gente poder depois fazer a alocação dos profissionais da melhor maneira possível. Tá? E só para completar um pouquinho, assim, tem uma frase de Confúcio, eu não vou saber as palavras exatamente letra por letra, mas ele diz mais ou menos o seguinte: se você trocar uma laranja com alguém que tem uma laranja, no final da troca cada um sai com uma laranja. Mas se você trocar uma ideia com alguém que tem uma ideia, no final os dois saem com 2 ideias. Então, quando você entrar para um programa como esse aqui, você vai trazer as suas ideias, você vai ouvir ideias de muitas outras pessoas, você vai sair com as suas e com todas as outras ideias que forem compartilhadas com você. Então, esperamos vocês no programa, se inscrevam. Estamos aqui preparados para fazer mais um evento de muito sucesso junto com a BBC, ok? Carolina, a palavra é sua. Excelente, excelente, super obrigada. Bem, eu adoro ouvir vocês, a Bia é sempre tão otimista, né? Tão engajado, então é muito legal ouvir isso, porque é exatamente assim como a gente enxerga o programa, né? Eu acho que ela é a identidade do programa, isso é muito legal. Então, eu agradeço super, Cláudio e Beatriz, pela participação de vocês aqui hoje, por compartilharem com a gente todo o espírito dessa nossa segunda edição do projeto. Agradeço super a Silvia por estar aqui com a gente também, por ter falado a nossa motivação, a nossa jornada ESG, onde a gente quer chegar, né? Devolver para a sociedade o tanto que a gente recebe. Agradeço quem está participando, quem está aqui com a gente até o final. E eu estou bem otimista também sobre as inscrições e os frutos dessa nossa segunda edição. Só que antes da gente encerrar, rapidinho, eu queria dar alguns recados. Primeiro, no site da associação, que é o www.abbc.org.br, nós temos as informações do projeto, como cada um pode ser um voluntário e também a forma onde você indica as organizações, ou seja, tem tudo em link certinho, como você se inscreve, como é que você indica. Quando você fizer a inscrição pelo link, o IGESC vai entrar em contato para organizar a participação nessa nossa segunda edição do projeto. A gente também vai enviar todo o material por e-mail aos associados e a quem entrou nesse nosso webinar para já ter essa facilitação aí de conhecimento, para passar essas informações dentro de cada instituição. Se tiver qualquer dúvida, se não quis colocar no chat ou se pensou em casa depois e quis alguma informação, por favor, mandem para a gente no esg@abbc.org.br. A gente já vai ter um material prontinho para te responder, para tirar a tua dúvida. E aí tem um apelo, né? Circulem essa informação dessa segunda edição, fiquem atentos aos prazos de inscrição, como a Bea colocou, tanto para você ser um voluntário quanto para você indicar uma organização, o prazo é 20 de janeiro. Então, a gente tem aí mais de um mês
para que tudo seja visto dentro de casa, para organizar a agenda, para ver entidades, ou seja, cada banco pode indicar mais do que uma instituição, e aí a gente vai fazer um apanhado interno, porque a gente tem o teto de 12 entidades a serem apoiadas, né, para participar dessa nova edição. Então, por favor, a gente acredita muito nesse projeto, acredita muito nesse programa, porque a gente viu os resultados e os frutos da primeira edição. Então, inscrevam-se, façam parte, tanto como voluntariado, e organizem-se também dentro de casa para indicar entidades que tenham aí toda essa gestão, toda essa difusão aí de cultura e de informação. É importante que elas apoiem a sociedade, né, que elas conversem com a comunidade de uma forma mais organizada, né, com mais conhecimento, digamos assim. Então, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu encerro o nosso evento, o nosso lançamento da segunda edição do Programa de Capacitação em Gestão para Organizações Sociais, e agradeço de novo a presença do Silvio Scorsato, que é a nossa presidente da ABBC, do Cláudio Dutenhefner, que é o presidente do Conselho de Administração do Instituto GESC, e da Beatriz Machado, diretora de comunicação do Instituto também. Super obrigada e até a